isso aí, pessoal. De olho na educação e olha só, hoje um assunto super importante, porque nós vamos falar aí sobre obras literárias. Como será que os alunos lidam com essa situação? Será que tem um pouquinho de dificuldade? Estou aqui com o Cauã, que é professor de redação, para falar justamente a respeito disso. Antes de mais nada, beleza? Tudo em ordem, Tudo Cauã? certo, obrigado aí pelo convite. Bom, vamos lá. Para muita gente é tipo a matemática, né? Talvez seja um bicho de sete cabeças, é isso? Eu acho que existe um mito aí, né, de que a literatura clássica, ela afasta, né, ela é muito difícil, ela é muito complexa, né, e aí a gente consegue perceber que o papel da escola, principalmente, é desmistificar isso, né, porque o clássico é um clássico, né, o Calvino já disse que o clássico ele é aquele livro que não termina de dizer aquilo que tinha para falar, né? Por quê? Porque a temática ela persiste, né? Então a temática ela continua, então por mais que pareça muito complexo o nível da linguagem, né, as temáticas trabalhadas nos clássicos, elas persistem ao longo das épocas, porque elas comunicam algo ainda para os jovens de hoje, né? Então é algo que pode assustar o aluno, pode parecer difícil, mas a gente tem que fazer um trabalho muito bom aí para tentar relacionar, articular com a realidade do aluno, para ele poder se identificar, porque isso é possível. Por que os alunos têm tantas dificuldades assim, né, nessa disciplina? Porque quando a gente pensa assim, porque primeiro, né, se a gente avaliar aí o panorama geral do Brasil atual, né, a gente vê que por mais que é um paradoxo, né, os alunos eles estão lendo mais, mas eles leem o quê? Rede social, né, então eles acabam tendo a leitura sempre em fragmentos, né, então são trechos, são pequenas coisas, então a leitura crítica, né, mais aprofundada, ela está em falta na sociedade, né? Muito. E aí quando a gente vem na literatura com um livro que tem mais de 200 páginas e ainda é uma linguagem que é de outro século, né? Por mais que seja português, ainda isso acaba assustando o aluno, né? Então, nosso trabalho é justamente tentar mostrar para ele que, olha, o que ele está dizendo, aquilo que ele está discutindo, é possível de você entender. É difícil, óbvio, precisa de um mediador, que é o professor, que é a escola, mas que é possível alcançar aí, né, o entendimento, a leitura, a crítica da obra. Por exemplo, Cauã, existe uma estratégia, de repente, para o aluno conseguir entender até com mais clareza a literatura, essas obras clássicas? Eu acho que assim, quando a gente fala de literatura clássica, né, é legal pensar que assim, o livro clássico a gente nunca lê de primeiro, eu acho. Né? Porque a gente sempre ouve um pouquinho daquela história, a gente ouve, eu sei um pouco do Machado, eu sei um pouco de Dom Olha só Casmurro, que dica né? legal, Então, né? assim, é legal o aluno pesquisar antes, até conversar com o professor, né? Entender. Às vezes, por exemplo, a gente está falando de Fundamental 2, né? É legal pensar assim, talvez o trabalho com adaptações de literaturas clássicas. Porque quando a gente pega um livro clássico, a primeira leitura que a gente tem é uma. Quando a gente vai ler pela segunda vez, anos depois, é outra. Então, talvez no sexto ano trabalhar com uma obra clássica adaptada, né, com uma linguagem mais acessível, mais fácil, ou com uma adaptação que traga a temática para o contemporâneo. Depois que o aluno no ensino médio, talvez, que há a obrigação, né, dele ler essa obra literária para o vestibular, talvez seja mais fácil ele retomar alguns conhecimentos já previstos, sabe? Ele já lendo, sabendo do que aquela obra se trata, que eu acho que isso ajuda o entendimento e a fluidez da leitura. Uma dúvida que muita gente tem, existe idade certa ou não? Não acho que exista a idade certa, né? Porque quando a gente trabalha com escola e alunos, a gente tem uma heterogeneidade muito grande, assim, né? Então, entre os alunos. Mas eu acho que não precisa ter um preconceito, sabe? Não só com a literatura clássica também, mas com as adaptações, às vezes, né? Então, o aluno ele iniciar pela adaptação, para depois ir para o clássico, sabe? E eu acho que é isso, é a gente trabalhar contra essa visão negativa das obras clássicas, né? Porque eu acho que os alunos eles tendem muito a pensar, isso não tem nada a ver comigo, isso foi escrito há muito tempo atrás, é antigo, né? Mas não, são coisas que dá para associar. Os alunos do ensino fundamental, eles têm mais dificuldade para entender do que os alunos do ensino médio? Ah, com certeza. Principalmente se a gente for pensar assim, em obras né, do século XIX, né, do século XX, então que é uma linguagem um pouco mais complexa, difícil, então assim, mas não que seja impossível. Né? Então, porque a literatura clássica ela vai também proporcionar para o aluno muito repertório linguístico, então óbvio que ele vai encontrar ali palavras que a gente não usa mais, mas é legal ele buscar esses significados, né? Ampliar o vocabulário, né? E também quando ele se encontra com essa complexidade, é legal é um desafio, eu acho, é como se fosse um desafio para esse aluno
embarcar nessa leitura, prestar muita atenção, fazer perguntas, sabe? Questionar o professor. Isso é legal, né? Questionar o professor, fazer pergunta, porque, bom, eu sou de humanas, né? Então, eu particularmente gosto de literatura, sempre gostei na época do colégio e tudo mais, mas confesso que, embora, enfim, eu sempre tenha tido uma facilidade maior com humanas, literatura era mais complicado, sim. Não tem como. Então, é mais ou menos nessa pegada que você falou, porque às vezes não é suficiente ler apenas uma vez. Não, exatamente. E às vezes não é Diferentemente suficiente de um livro mais contemporâneo, exato, assim. exato, que você já entende de prima a história, né? Não, e ainda assim, não, às vezes não só de primeira vez, como sozinho também. Eu acho que quando o aluno está na escola, ele pode entender que a leitura ela pode ser compartilhada. Não só com o professor, mas com os colegas também. Então, o que você achou desse capítulo? Eu não entendi muito bem, o que acontece, né? O que está rolando? Perguntar para o professor também é um processo de aprendizado e de troca também, sabe? Eu acho que é interessante. Eu gosto muito quando o aluno ele vem com às vezes uma interpretação de um poema que eu falo assim, pô, nunca tinha pensado nisso. Olha que legal, vamos compartilhar isso, sabe? Compartilha o que vocês acharam. É legal trocar ideia, né? Total, Bom, vamos falar então, a gente falou de ensino fundamental, também abordou a questão aí dos alunos do ensino médio e vestibular. O vestibular, assim... Tá cobrando, né? Total. Então, principalmente quando a gente pensa na Unicamp e na FUVEST, né, que é a USP, elas têm até uma lista de obras obrigatórias que os alunos têm que ler para fazer tanto a primeira fase quanto a segunda. E aí que vem a pressão para o aluno, né? Eu preciso ler tudo isso, meu Deus, socorro, o que vai acontecer? Mas é o trabalho que a gente tem que fazer, a gente tem que analisar a leitura, porque o que é legal também quando a gente pensa na literatura clássica, né? Por que esses vestibulares têm essas listas, né? Então muita gente questiona, Cauã, por que é tanto livro, né? Mas a gente tem que pensar que é proposital no sentido de ampliar esse repertório do aluno. E quando a gente trabalha uma literatura clássica, você pode perguntar assim, mas se a temática pode ser contemporânea, por que a gente não pega um livro mais fácil, um livro contemporâneo? Por quê? Porque quando a gente analisa uma obra, a gente não está analisando essa obra individualmente. A gente está pensando no contexto histórico, social, político, né? Que o autor escreveu a partir de um ponto de vista. Então, quando a gente analisa uma obra, a gente não está analisando só o enredo. A gente está vendo essa obra localizada naquele certo momento e por que ela foi importante, impactante, o que ela traz de interessante a respeito do contexto. Então, para o vestibular, principalmente, a gente tem que pensar nisso. A obra não é isolada, ela é contextualizada. E quais os autores que mais caem assim, no vestibular, que tem muita gente que assiste a gente ao quadro de Olho na Educação, que vai prestar o vestibular, às vezes são os pais, os responsáveis pelos alunos, estão tentando entender também um pouquinho mais sobre essa situação. Quais os autores que mais são cobrados aí? Então, a gente cai bastante Machado de Assis. Machado de Assis. O Machado ele sempre aparece, porque são temáticas mais próximas, né? Ano que vem, inclusive, vai mudar a lista da USP, né? Que vai virar uma lista totalmente feminina. Então, são só autoras, né? Então, isso é interessante também para a gente ver esse viés. Mas varia muito, assim, né? A gente tem, por exemplo, como a USP, a Unicamp, ela tem listas específicas, a gente consegue acessar isso, mas se a gente for pensar para outros festivais, como o Enem, a Unesp, né, eles trabalham muito com a Clarice Lispector, né? O Drummond também cai bastante, né? A gente pode ver a Cecília Meirelles, aparece bastante, né? Graciliano Ramos, Jorge Amado. Então, os autores mais modernistas, eles caem bastante nos vestibulares e que são obras que são próximas dos alunos também, que são de mais fácil acesso, assim. Boa, super importante aí as orientações do Cauã, que é professor de redação. Quais são suas orientações finais para a galera? Então, eu acho que não tenho medo de embarcar na leitura, assim. O clássico é um clássico por um motivo, então qualquer dúvida você vai ter o seu professor, você consegue ter auxílio aí para a leitura, mas não tenham medo do clássico, aproveitem, porque é muito gostoso, assim, né? A gente lê as obras até que estão nos vestibulares, mas tem essa pressão, elas têm temáticas muito interessantes, muito legais, que são temáticas que influenciam obras contemporâneas como série, filme, então é gostoso para isso, aproveita. Bom, uma última pergunta. Quais as obras que as pessoas devem começar? Existem obras mais tranquilas, menos complexas, Cauã? Eu acho que assim, para o ensino médio, vai com Machado de Assis, porque Machado de Assis é muito gostoso de ler, principalmente Dom Casmurro, por exemplo, que é uma das minhas obras favoritas, né? Porque são temáticas fáceis, são textos engraçados que te provocam, sabe? Então, é bem interessante. Para o fundamental, eu indicaria, não sei, Capitães da Areia, que é uma temática bem emocionante, com uma linguagem mais acessível, mais fácil.
Então, Machado de Assis, com certeza, Jorge Amado também, eu iria nesse caminho, assim. Valeu, obrigado aí pela Obrigado. entrevista. Bom, é isso aí, pessoal. Eu sou o André Aranha, você já sabe, né? Tô sempre de olho na educação. Tchau.